No coração do Império Bizantino, cercado por inimigos e ameaças constantes ao longo dos séculos, surgiu uma invenção que mudaria para sempre o curso da história militar: o fogo grego. Esta arma, envolta em mistério e segredo, tornou-se símbolo de engenhosidade, terror e supremacia tecnológica de sua época. Capaz de devastar embarcações inteiras, resistindo até mesmo à água do mar, o fogo grego foi mais do que uma simples ferramenta bélica. Foi um divisor de águas, cujos efeitos ecoaram por diferentes gerações e conflitos. O surgimento do fogo grego remonta ao século VII, período em que Constantinopla enfrentava ameaças constantes dos árabes e de outros povos invasores. Os bizantinos, cientes de sua vulnerabilidade, buscaram soluções inovadoras para defender sua capital e sua existência. Assim nasceu o fogo grego, cuja fórmula exata permanece desconhecida até hoje, mas que, segundo relatos, envolvia uma mistura altamente inflamável capaz de queimar sobre a água e difícil de ser apagada mesmo com tentativas desesperadas de sufocá-la. O impacto dessa arma foi imediato e avassalador. Em batalhas navais, onde o controle dos mares era vital poder e a sobrevivência do império, o fogo grego desequilibrou a balança de forma brutal. Navios inteiros foram consumidos em chamas, enquanto marinheiros inimigos, aterrorizados, tentavam em vão escapar do inferno líquido. O mero rumor de que os bizantinos possuíam tal arma já era suficiente para semear o medo entre as forças adversárias, tornando-se um elemento psicológico tão destrutivo quanto suas próprias chamas. O fogo grego era lançado por sifões instalados nas embarcações, podendo ser projetado a distâncias consideráveis, aumentando ainda mais seu poder de surpresa e destruição. É intrigante imaginar como a história poderia ter sido diferente caso o fogo grego nunca tivesse sido concebido. Sem essa invenção, talvez Constantinopla tivesse sucumbido mais cedo aos seus muitos cercos, mudando drasticamente o mapa político e cultural da Europa e do Oriente Médio. O Império Bizantino, sustentáculo da cultura greco-romana durante séculos, poderia ter desaparecido, permitindo uma ascensão mais rápida de outras potências e talvez até mesmo alterando o curso do cristianismo e do islamismo. A ausência do fogo grego não significaria apenas a perda de uma vantagem militar, mas a possível extinção de todo um legado cultural e científico. O fogo grego não foi, entretanto, a única tecnologia militar a exercer tamanho impacto sobre o destino das civilizações. Ao longo da história, algumas inovações mudaram não apenas a forma como as batalhas eram travadas, mas também o destino de impérios inteiros. Entre essas tecnologias, a pólvora destaca-se como um marco fundamental. Ao permitir o desenvolvimento de armas de fogo e canhões, a pólvora revolucionou a guerra medieval, tornando muralhas obsoletas e alterando para sempre o equilíbrio de poder entre estados. Fortalezas que antes pareciam impenetráveis foram reduzidas a escombros diante do fogo dos canhões, e a cavalaria, outrora dominante, viu sua supremacia ser questionada pelas fileiras de mosqueteiros. No século XX, a invenção das armas nucleares redefiniu a própria natureza da estratégia militar global. A partir do momento em que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, ficou claro que a tecnologia havia ultrapassado todas as barreiras morais e destrutivas conhecidas até então. O mundo entrou em uma era de medo e dissuasão, onde a simples posse de armas nucleares passou a significar poder e, paradoxalmente, segurança pelo medo mútuo da destruição total. Nenhuma outra inovação militar teve impacto tão profundo na política internacional e na maneira como as nações pensam sobre guerra e paz. O bombardeio aéreo de precisão representa uma outra virada tecnológica. Com o avanço dos aviões, drones e mísseis guiados, tornou-se possível atingir alvos estratégicos com precisão cirúrgica, minimizando danos colaterais e maximizando o efeito sobre a infraestrutura e a moral do inimigo. Não era mais necessário aniquilar cidades inteiras para atingir objetivos militares. Bastava eliminar pontos-chave, como pontes, fábricas e centros de comando. Essa capacidade transformou a guerra moderna, tornando-a mais rápida, tecnológica e, ao mesmo tempo, mais distante para quem a conduz. As armas biológicas e químicas também desempenharam um papel sinistro nos conflitos do século XX. O uso de gás mostarda e outros agentes químicos durante a Primeira Guerra Mundial inaugurou uma era de medo e incerteza, onde o invisível podia ser tão mortal quanto o visível. Já as armas biológicas, capazes de dizimar populações inteiras com doenças, introduziram um novo paradigma de terror e dissuasão.
Assim como o fogo grego, essas armas não apenas matavam, mas também aterrorizavam, criando um impacto psicológico profundo tanto em soldados quanto em civis. O denominador comum entre todas essas tecnologias não está apenas em seu poder destrutivo, mas na forma como alteraram o pensamento militar, a política e até mesmo a cultura das sociedades. O fogo grego ensinou aos bizantinos sobre o valor da inovação e do segredo, enquanto a pólvora mostrou que nenhuma posição era inexpugnável. As armas nucleares introduziram a era do medo existencial, e o bombardeio de precisão e os agentes químicos e biológicos revelaram o quão sofisticada e perigosa a guerra poderia se tornar. O legado do fogo grego, portanto, vai além da sua chama inextinguível. Ele representa o poder da engenhosidade humana diante da adversidade, a busca incessante por vantagem em tempos de crise e a capacidade das tecnologias de guerra de moldar não apenas batalhas, mas eras inteiras. A história militar é marcada por inovações que redefiniram possibilidades e limites, e cada novo avanço traz consigo tanto promessa quanto perigo. Ao refletirmos sobre o fogo grego e outras armas revolucionárias, somos convidados a considerar não apenas seu impacto imediato, mas também as consequências de longo prazo que tecnologias assim podem desencadear. Da mesma forma que o fogo grego salvou Constantinopla por séculos, outras invenções podem determinar o destino de nações e civilizações no futuro. O equilíbrio entre inovação, ética e sobrevivência continuará sendo um dos grandes dilemas da humanidade. Enquanto a chama do passado ilumina as decisões do presente e as incertezas do que ainda está por vir.